Olá, os amigos do canal Academia Olímpia. Hoje nós vamos falar sobre o Harp, uma recomendação do nosso amigo Valdemar Polim. Grande abraço aí, Polim. Obrigado pelas sugestões, cara. Cabuloso, cabuloso assunto que nós vamos conversar, debater, trocar essa informação hoje aí, cara. Vai ver que interessante que é o negócio aqui. Antes disso, eu quero só rapidinho assim falar que, vamos lembrar, pessoal, que dia 25 de março temos palestra do Geva aqui em Canela, né? Vai cair num domingo, a partir da 1h30 da tarde já começam os preparativos. Eu farei uma palestra ali em torno de 2 horas, das 2 horas da tarde até as 3 horas da tarde, em torno de 1 hora a minha palestra. A gente abre um período para conversação, depois vem a palestra do Geva, que essa é a grande palestra do dia, que ele vai trazer as novas informações sobre o que está acontecendo de mais atual, né, em relação ao desacobertamento, enfim. Não precisa ficar falando muito do Geva, né? Para quem acompanha o assunto já sabe que o Geva da UFO lá é um dos caras mais importantes aí do estudo de ufologia, né? Enfim. Dado o recado, pessoal, quero dar um lembrete também do meu livro. Às vezes eu falo livro, nunca abordei mais ou menos sobre o que acontece nesse livro, né? Para quem tiver um pouco de curiosidade, assim, uma palhinha é mais ou menos assim, ó. Trata-se de um personagem que ele está encarnado no planeta Terra. Num determinado momento, através de uma visita, ele descobre que ele vem de um outro lugar. Na verdade, ele vem não só de um outro planeta, como de uma outra época. Ele vem do futuro. E ele se encarna aqui porque ele tem uma missão. E esse cara que encontra ele é o cara que vem lá do outro planeta para que eles possam desenvolver essa treta, essa missão, né, que eles têm para fazer aqui. Então é bem interessante, é uma ficção, mas dentro dessa ficção aí a gente bota bastante informação que para quem estuda um pouco de ufologia vai saber que tem alguns elementos ali que realmente são fatos, né? Mas enfim, a gente faz essa contrabalançada para botar uma pimenta ali para as pessoas já ir mais ou menos como muitos filmes que a gente vê por aí que são ficção, mas, né, daria para dizer baseados não em fatos reais, mas em coisas reais. Talvez, não sei. Mas enfim, gente, deem uma olhada lá, na pior das hipóteses vai ser um entretenimento, né? Mas eu posso garantir que tem muita informação interessante ali também. Enfim, dado o livro, vocês podem adquirir através do Clube do Autor, né? Clube de Autores, melhor dizendo. Mais um recadinho eu preciso dar, pessoal. O canal Academia Olímpia, né, para quem tem nos acompanhado e já sabe disso, mas para quem está chegando agora, às vezes, algumas pessoas às vezes botam um comentário baseado num só vídeo que eles verem, eles não veem o canal como um contexto, né? O que acontece? Eles podem fazer uma visão diferente do propósito do nosso canal. O nosso canal ele tem o propósito de jogar o máximo de número de informações dentro dessa área OVNI, dentro da área desacobertamento, dentro da área da nova ordem mundial, da conspiração, e todo esse assunto que engloba tudo isso aí, né? Então, como a gente acha que a gente foi enganado por muito tempo e que realmente a gente precisa de fatos, né? Por isso que a gente promove debate, traz todo tipo de factualidade à tona, e ainda assim a gente descobre que tem muita argumentação que está sendo apresentada ali que nos confundem, que são fatos que não são realmente verossímilos, e a gente às vezes fica dependente de onde vem a informação, a gente não tem como ir a campo e pesquisar por conta própria cada coisa que acontece, então a gente tenta somar o máximo de informações que vem de todos os campos, todos os lugares, de preferência das fontes de maior proveniência, de segurança, de confiança, confiabilidade, né? Então é isso aí. E baseado nisso tudo nós tentamos formar o nosso critério, a nossa opinião a respeito disso. Então, gente, alguns que vêm no nosso canal aqui e que levantam algumas coisas, mas não tem tempo de embasar as suas colocações, eu sugiro, dependendo do caso, que tu nem faça a colocação. Porque às vezes quando tu, por exemplo, tu diz, isso que o cara tá falando é mentira, e tu não comprova o ponto, ou tu não traz um contra-argumento interessante, fica vago, então não tem como tu entrar num debate. Ou tu pegar e justificar como alguém justificou num dos vídeos que eu fiz ali, eu disse, não cara, mas apresenta os teus argumentos, né? A gente está precisando justamente de argumentos de todos os lados para poder... E o cara disse, eu não tenho tempo para isso, o povo brasileiro é muito burro mesmo, então não vou perder tempo explicando.
Cara, eu acho que aí não se convence ninguém, definitivamente esse não é o caminho e realmente eu não compartilho dessa opinião. Porque se eu compartilhasse dessa opinião, eu não ia perder todo esse tempo que eu tenho perdido, que é bastante tempo que a gente envolve nesse tipo de trabalho e na seriedade de pesquisas, para trazer tudo que a gente vê por aí, coisa e tal, para ver o que tem fundamento e o que não tem. Eu acho que a gente não pode sair descartando qualquer coisa e nem dar muito foco para outras enquanto tu não tem realmente, né, uma profundidade de análise daquilo ali. Senão fica tudo muito no superficial e não adianta, fica no diz que me diz, que é porque o povo é burro, mas eu não explico, então não adianta nada, gente. Então, ou a gente faz uma opinião e tem pelo menos o tempo, né, porque alguém disse, eu não vou justificar porque eu não tenho tempo. Então, cara, já que teu tempo é curto, economiza ele para coisas mais positivas, em vez de só chamar o povo brasileiro de burro, sem dar uma chance deles analisar um argumento. Né? Só pra gente ter uma noção da situação assim, ó. Imagina um julgamento, né? Aí o juiz está lá, aí seja a promotoria, ou seja, os advogados de defesa do réu em questão, qualquer das partes que chegasse e dissesse assim, eu tenho as provas aqui e tal, mas eu não vou aproveitar, não vou apresentar essas provas porque vocês não vão entender mesmo. Entende onde eu quero chegar? Então não adianta assim, ó, se tu faz uma argumentação, né, não venha dizer, eu não tenho tempo para embasar as minhas argumentações porque o povo é muito... Não, gente, não é por aí o caminho. Então nós acreditamos que o povo, eu falo em nome do canal Academia Olímpia, não sai meu nome aqui. Nós acreditamos que o povo brasileiro é um povo extremamente inteligente, porém tem uma grande parcela que ainda é muito mal informada e uma outra grande parcela também que não quer buscar informação, mas ainda assim não podemos generalizar. Tem muita gente promovendo fóruns, debates, né, e encontros, grupos de estudo, então justamente o pessoal um pouco mais consciente que sabe que questões como essa precisam de uma profundidade de análise. Por isso que quando a gente fala aqui, a gente tenta trazer os nomes, tenta trazer... E outra, a gente sempre diz assim, ó, não acredita na gente. Não acredita no que eu estou dizendo aqui, eu estou te lançando as informações, vai atrás de confirmar as veracidades disso. Eu vou ser sincero, eu já tento passar para economizar o caminho e o trabalho e o tempo das pessoas, eu já tento botar as coisas aqui, né, que já foi filtro de muita coisa. O que eu consigo trazer aqui e que eu levanto como questionamentos, já foi passado muito filtro e muita coisa é bobagem, a gente nem perde tempo mesmo. Agora, as coisas que eu trago para o canal é porque eu vejo uma certa relevância e porque eu não me convenci ainda com argumentos de parte A ou de parte B de que o negócio é bom ou não é ainda. Por isso que a gente continua em discussão. Algumas coisas a gente vai debatendo. Agora vamos nos focar nesse vídeo que o Valdemar Polim assistiu e ele mandou uma mensagem para nós, obrigado pelo contato aí, Valdemar, dizendo que tem um vídeo que é o do HAARP, né? Que é os mistérios do HAARP e se o fim está próximo. Aliás, eu não sei se eu estou confundindo os nomes, mas começa com o mistério do HAARP. Então, Polim, o HAARP eu conheço já há muito tempo. Eu conheço o HAARP pelo menos há 4 anos, por causa que quando eu comecei a estudar ufologia, né, eu assistia muito o programa da Lucimara Parisi, onde ia a Cris de Pascoal e mais um outro senhor lá que eu não vou lembrar o nome dele, mas eu sempre pegava o que eles traziam para nós e ia pesquisar a fundo, que é o que eu sugiro que vocês façam quando eu trago as informações para vocês. E eu ia pesquisar a fundo sobre aquilo que eles tinham falado. Então a Cris de Pascoal, ela, que eu admiro e respeito muito, ela trouxe um trabalho pro programa da Lucimara Paris, que é aquela loira lá que cuidava do Faustão, depois agora acho que ela tá na produção do Ratinho, não tenho certeza. E ela tem um programa dela de internet, de YouTube, né? Então eles levantaram essa questão do HAARP. Então o HAARP tá aqui pra vocês, o que é, né? O HAARP é um conjunto de antenas que emite umas ondas lá para a ionosfera e tal. E eu sugiro que as pessoas que não conhecem ainda, eu tenho um dos vídeos no meu canal aqui que fala um pouco mais explicitamente sobre o HAARP também, controle climático, e até para minha surpresa deu bem poucas visualizações, mas enfim, né? Que a gente pensa que os assuntos, o que é interessante para nós, e que a gente diz, cara, que interessante isso, que legal, o que é isso, por que isso, coisa e tal. Às vezes a pessoa não tem o mesmo interesse, então cada um, né? A gente expõe os assuntos, tá lá para quem quiser ver, para quem quiser tirar conclusões. Como eu falei, o nosso objetivo é levar o máximo possível de informações para que as pessoas tenham esse discernimento, né? Pois bem, agora o papo reto com o Valdemar aqui, ó.
Cara, eu já tinha assistido bastante coisa sobre o HAARP, mas eu fui ver especificamente esse vídeo que tu me enviou, porque eu queria ver se ele tinha algum contraponto em relação às coisas que eles falavam e tal. Cara, posso dizer assim, ó, muito bom o vídeo. Gostei demais do vídeo, acredito na seriedade da proposta da pessoa que colocou ali, até porque eu acho que é justamente essa postura do cara lá. Ele foi lá e ó, tô jogando informação, olha o que acontece, olha o que os teóricos da conspiração dizem e tal. E daí a gente vai lá e tira nossas conclusões, né? Pois bem, para embasar, Valdemari, e claro, a todos que estão nos assistindo nesse momento, para embasar esse vídeo do HAARP, ok? E do potencial de destruição e a opinião que eu tenho baseada nos estudos que eu fiz, sim, eles utilizam o HAARP como arma climática, e essa fachada de que é para pesquisa meteorológica é justamente só fachada, né? E outra, o HAARP não é exclusividade americana, ok? Diversos outros países têm o HAARP. Não te confirmo essa informação, mas ouvi comentários que o Brasil também tem HAARP. Ok? Não sei, guardadas as devidas proporções, que tamanho é esse HAARP comparado com o dos Estados Unidos lá, né? Mas eu sei que os Estados Unidos, China, né? O pessoal dizem que tem os fortes, potentes, e dizem também que já está acontecendo uma guerra climática. Primeiro, quais são os indícios dessa questão da guerra climática? Um dos documentários que eu assisti, infelizmente, nem tudo a gente anota e pega os links, né? Senão seria bem legal botar para tudo. Mas assim, ó, botar tudo para as pessoas poderem assistir. Mas para quem pesquisa, assim, volta e meia vai acabar esbarrando nesses clipes, nesses vídeos, porque são muitos, né, que falam a respeito. Um deles, os caras estavam, é uma coisa bem científica, com muita argumentação visível, assim, que os caras te mostram ali, tu visualiza o negócio todo. Inclusive um cara que faz um experimento muito simples com um alto-falante, mostrando como funcionaria uma onda sônica, porque o HAARP trata-se de ondas subsônicas também, né? Além de excitação da ionosfera. E aí nós vamos ter que falar também do Blue Beam e do HAARP, Blue Beam, Chemtrail, é tudo meio um pacote só, né? Dentro da teoria da conspiração. Mas voltando só ao HAARP, então, essa questão aí de mexer com a ionosfera, uma das coisas que eles podem fazer é fazer alterações climáticas, né? Então, eles podem simplesmente eliminar aquela parte da atmosfera que nos protege da irradiação solar, e eles podem matar queimado, torrado, fritado, como o cientista falou, né? Que eles poderiam fritar milhões de pessoas em questão de segundos, né? Simplesmente abrindo uma parte da atmosfera onde está toda a camada protetora, né, do efeito nocivo do Sol. Pois bem, outras atribuições ao HAARP nessa questão voltando à questão das ondas sonoras, né, que o HAARP também emitiria ondas subsônicas. É bem fácil de compreender, qualquer cara que já ouviu bastante rock and roll, que gostava de botar aquela bateria, aquele baixo mais pesado e tal, ou o pessoal que tem os carros tunados, que gosta de botar os batidão também, ali é onde tu evidencia o fenômeno físico com uma certa facilidade, que é a vibração sonora. Então um cara falou que sim, que é possível tu mexer nas placas tectônicas com ondas subsônicas. Ele mostrou um experimento de forma bem simples, colocando uma pedra sobre a outra em cima de uma mesa, né? Essa pedra tinha uma certa inclinação e a outra pedra estava sobre essa pedra que tinha essa certa inclinação. No que ele disparou o alto-falante com as ondas graves, que deu a vibração, é a coisa mais provável e observável do mundo. A pedra de cima com a vibração escorregou e caiu. Ele fez esse exemplo simples, quando expostas, né, que elas estão colocadas umas sobre as outras de formas irregulares às vezes, e ondas sônicas muito intensas podem sim provocar. Então, por isso que eles estão falando que essa arma foi testada como terremoto que causou essa devastação no Haiti, né? Com essa é uma das fotos aqui, ó. Né? E aí vem os questionamentos. Aqui é onde começa a ficar interessante a coisa. Ô Polim, cara, veja bem aqui, ó. Eu cheguei a anotar o tempo do vídeo aqui, ó. Aos 7 minutos e 43
desse vídeo que tu me mandou aqui, exatamente, o locutor ele narra uma frase assim. Essa frase vem no seguinte contexto: por que o Haiti seria escolhido para o teste dessas ondas sísmicas? E, pô, um país pobre que não tem condição de se reerguer, foram lá e matam todo mundo, cara, já tem uma vida difícil lá, né? Aí tu vê aonde vai a crueldade desse povo que lida com essa parte aí. Complexo, velho, muito ruim, tá? Mas então, dentro disso aí, ali eles dizem assim, ó: os testes oceânicos não davam as respostas suficientes. Ou seja, os testes oceânicos que eles estavam fazendo com as armas do HAARP não lhes davam ainda as respostas suficientes de qual potencial essas armas poderiam atingir. Então sentiram a necessidade de fazer esse teste numa situação real. Aí por que escolheram o Haiti? Porque o Haiti não teria chance de se defender. 2, o Haiti não teria, isso é o que eles colocam no vídeo, o Haiti não teria inimigos ou ninguém interessado na destruição, então ninguém desconfiaria que não foi um fenômeno natural. Olha aí, olha o engodo aí, gente. Então tá, aí eu me lembrei de aonde que eu ouvi que as armas subsônicas tinham sido mencionadas em testes secretos da Marinha Americana, né, e que não tinha nada a ver com disco voador ou com teoria da conspiração, porque esses são os links que eu mais gosto de fazer. É onde tu pega assuntos que aparentemente eles não têm uma relação. Pô, tô falando de madeira, o cara vem falar de tijolo, mas quando tu vê, cara, tu descobre, não, mas estão bem relacionados. Né? Nós estamos falando de ufologia e o cara vem falar de um instituto oceanográfico que é o NOAA. Pois bem, vamos entender muito bem essa questão e por que eu queria colocar o vídeo do NOAA, né? E aí começa a aparecer coisas no meio do caminho que são escabrosas. Eu vou lançando aqui para que a gente possa junto chegar numa conclusão. Mas que tem angu nesse caroço desse angu, tem, né? Tem uma pulguinha atrás da orelha. Para falar a verdade, como eu brinco com a minha esposa, eu digo, tem 2 pulgas, um piolho e 3 percevejos atrás da minha orelha neste momento. Pois bem, num dos programas do Discovery que eu assisti muito tempo atrás, eu e minha esposa, na verdade, pelo que eu vi agora, ele foi originado no Animal Planet, parece, pelo que eu vi, e depois o Discovery reprisou, porque eu tenho quase certeza que foi no Discovery que eu vi. Como faz muito tempo, e agora eu fui reestudar isso aí, tá lá como Animal Planet, eu até fiquei meio confuso. Eu achei que eu tinha visto no Discovery, sinceramente, mas enfim. O que é relevante nesse caso aqui, né? É que fizeram um filme que foi exposto que era Sereias, né? Eu achei extremamente interessante. E daí então um cara chamado Paul Robertson, depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, vocês vão ver como é interessante como fica cabeludo essa história. Esse Paul Robertson aqui, ele aparece nesse documentário como sendo um cientista do NOAA, que é o Instituto de Pesquisas Oceanográficas lá. Eu não sei se eles chegam a ser do governo americano, até acredito que sim, porque alguém patrocina esse tipo de pesquisa, né? Então esses caras foram chamados numa determinada ocasião, porque esse era o documentário. Porque um grupo muito grande de baleias e golfinhos tinham aparecido mortos encalhados numa praia, né? E ao averiguar qual teria sido o motivo desse encalhe e tal, fazendo uma análise um pouco mais profunda, os pesquisadores descobriram, ao colocar os tecidos desses animais que foram coletados, né, dos animais mortos na beira da praia, coletaram esses materiais deles e botaram para biópsia, análise, né? E quando botaram no microscópio, descobriram uma coisa totalmente anormal no que se diz respeito à mortandade de peixe ou de coisa assim, né? Que eles descobriram que alguma coisa tinha... Como é que eles falaram o termo que eles usaram? Alguma coisa tinha alterado celularmente, eu não saberia como explicar agora, porque faz muito tempo eu perdi o termo. Eu tentei agora achar de novo, só que eu encontrei só pedaços. Eu não encontrei o documentário de novo, né?
mas é uma desorganização que mostra a nível celular, enfim, né? É uma coisa totalmente anormal. Por exemplo, morreu envenenado, morreu porque comeu alguma coisa que não devia, morreu porque sofreu uma pancada, um golpe, não sei o quê. Todos os motivos normais que levam à mortandade, né, não apareciam ali. Aparecia essa coisa que, pelo que eles disseram lá, né, teria que ser alguma coisa subsônica para alterar molecularmente as células desses animais, dessas baleias e golfinhos que foram encontrados mortos. E outra, na sua grande maioria eles apresentavam sangramento no ouvido. Então o sistema de audição desses bichos foi exposto a algum tipo de onda muito violenta que causou esse choque no tímpano. Não sei se é esse o nome do órgão auditivo dos bichos, se é igual ao nosso, mas enfim, sangramento nos ouvidos, né? Então, aí diz que eles foram lá e coisa e tal e começaram a achar muito estranho tudo isso, e aí já vieram depoimentos de pessoas que disseram que eles estavam implantando esses alto-falantes embaixo. Aí inclusive aparece um cara que não se identifica, né, com a voz disfarçada, dizendo que é o ex-integrante da Marinha e que durante esse experimento que eles faziam com as ondas subsônicas, eles estavam tendo muito problema porque algum ser vivo inteligente lá embaixo estava danificando os aparelhos deles lá embaixo, né? Ou seja, eu não entendo como danificando, eu entendo como se protegendo, né? Porque se realmente tem essa parada da sereia lá embaixo, coisa e tal, e os caras estavam disparando essas ondas sônicas, né? O mais natural é tu vai lá e destruir a arma que está te machucando, né? A ti e aos teus familiares, no caso, assim. Então, cara, eu fui buscar esse vídeo, né, dos sereias por causa, justamente para fazer esse link do HAARP, das ondas subsônicas, para quem acha que é bobagem, pode dizer, então olha mais esse indício para tu juntar no teu montante de provas ali para ver se tu chega no teu veredito, ok? Eis que é onde está a grande surpresa. Um dos vídeos que eu vi ali dizia a farsa do programa da sereia. Eu digo, opa, como assim? Aí eu fui lá e descobri, né, pelo menos, agora também não sei a veracidade de quem publicou esse vídeo. Mas eles colocaram lá que esse vídeo esse programa do Sereias, que foi ao Discovery, e aí isso me levantou um outro questionamento, né, mas que esse programa que foi ao Discovery teria sido uma farsa. Que o rapaz aqui, que é o Paul Robertson, na verdade não é um cientista do NOAA, é um ator contratado para fazer isso aqui, porque na verdade eles disseram, não foi um documentário, foi um programa de entretenimento. Só que eles apresentam entretenimento como um documentário, ou num canal de documentários. Então, cara, sinceramente, eu também me senti profundamente, no mínimo, desrespeitado, né, cara? Que é isso. E aí realmente é o tipo de coisa que coloca em crédito. Se bem que, como tem uma questão muito forte de informação e contra-informação, e a gente não pode ficar dizendo oba, a primeira coisa que tu vê, logo vários questionamentos me vieram à cabeça. Um deles foi justamente as denúncias feitas por diversos militares, dos que eu tenho acompanhado e, né, os seus depoimentos, é que um dos setores de desinformações, um dos setores de desinformação, que na verdade é um setor criado especificamente para as pessoas lidarem com como se coloca as notícias da NASA, como se coloca as notícias militares, como se fosse um tipo de os porta-vozes dos assuntos que deveriam ser secretos, entendeu? Digamos para os controladores, né? O pessoal do governo americano, CIA, aquela coisa toda, né? Então o que acontece, gente? Painel Robertson. Agora, aqueles que já estudaram isso já sabem do que eu estou falando. E aí o nome do cara que é o ator que contrataram, por acaso é Paul Robertson. Eu vou te perguntar, estão fazendo alguma piadinha com a nossa cara? Então tá, pra quem não sabe o que é o painel Robertson, por que eu tô brincando? É uma piadinha entre os ufólogos, né? Entre os que já estudam e já sabem o que é o painel Robertson. Porque, cara,
Se o cara é um ator, não é um cientista, e eles escolheram justamente o nome de Robertson para dar para ele, parece que estão realmente gozando com a nossa cara, né? A coisa tá evidente ali e os caras... Enfim. Seguinte, painel Robertson é esse setor que eles... Eles pegam as notícias como elas são e eles fazem todo o trabalho para que chegue ao entendimento da massa popular da maneira que eles querem que chegue. Ou seja, a manipulação, é o controle mental através da informação. Entendeu? Então o painel Robertson, superficialmente falando, é mais ou menos sobre isso. E esse negócio de desinformação é tão grande que eu até cheguei a ficar confuso também, porque eu já vi outras definições do painel Robertson, né, vindo de outras fontes dizendo que não era bem isso o painel Robertson. Só que como eu já tinha ouvido falar sobre isso de mais de uma fonte, dessas que eu considero como mais confiáveis, porque através dos anos que a gente vem pesquisando, a gente só descobre coisas que corroboram o que eles falam e que em nenhum momento te coloca em dúvida, né? Estou ficando com aquela primeira versão de que sim, o painel Robertson realmente se trata de um setor dentro do governo americano encarregado de vazar as notícias para o público com o entendimento, com a compreensão que eles querem causar. Ou seja, eles pegam aquela realidade, distorçam, deturpam, escondem alguns detalhes e ela acaba chegando com um poder de compreensão assim que te leva a uma determinada opinião. Então com isso eles controlam o que tu, né? Eles sabem muito bem como mexer com o ser humano, eles sabem como o ser humano reage de acordo com as situações de que ele é exposto. O que eu tô querendo falar com isso? Vamos pensar junto comigo, gente. Assim, ó, vamos voltar agora para a questão desse programa. Supondo que realmente, né, esse vídeo dessa menina seja verdade, no sentido de que esse senhor Paul Robertson não é um cientista da NASA, do NOAA, e que ele realmente está aqui, é um programa só de entendimento, e tudo no programa é uma farsa, porque quando tu coloca isso, é só entretenimento, coisa e tal, tu já coloca tudo no mesmo balaio. Essa é a intenção dos caras, entendeu? Com que propósito eles estão em dúvida. Porque isso levanta questionamentos e vocês vão ver que é mais complexo do que parece. E por que é mais complexo do que parece? Porque assim, ó, porque várias alternativas pipocam, né, no meio dessa coisa toda. Esse Robertson, ele é um ator contratado, né, para falar sobre isso, porque isso é uma verdade. E ao falar sobre isso, eles acabariam expondo a questão do HAARP, que é uma arma secreta que o governo americano não quer que seja divulgado. Então, no momento que eles colocam isso, é um ator ali, coisa e tal, então é só entretenimento, né? Se, fui enganado, é tudo mentira, bota tudo no mesmo balaio, tu acaba deixando de lado o assunto de, peraí, mas o que causou a mortandade daquelas baleias e daqueles golfinhos todos? E se realmente, de fato, é real essa história dos experimentos com armas subsônicas que acontece lá? Entendeu? Então assim, ó, é uma denúncia que os caras do NOAA quiseram fazer e utilizaram um ator para jogar uma verdade sem se comprometer. Por quê? O que acontece, gente, com as pessoas que denunciam as coisas escabrosas, né? Enfim, terríveis que acontecem nos experimentos militares de armas que eles fazem, coisa e tal. A gente sabe que eles não se importam com animais, não se importam com natureza, não se importam com o ser humano, mas se importam, de certa forma, com a opinião pública. Entendeu? Porque eles não querem uma massa de defensores de animais, de direitos humanos, de ambientalistas, sabe, indo pra TV e fazendo, não, eles querem fazer os experimentos dele lá sem ter que dar muita explicação, por isso do secreto, porque eles sabem que é nocivo sim. E gente, se eles querem justamente descobrir o grau de nocividade que as armas deles têm, eles precisam dos experimentos reais. Então eles fazem esse tipo de coisa, sem se importar se o teste do HAARP vai matar milhões no Haiti. Mais de 100 mil pessoas, milhões talvez seja exagero, né? Mas parece que foi mais de 100 mil pessoas. É muita gente. E aí que fosse uma pessoa só. Quem é que merece perder a vida para que os boca aberta lá saibam se a arma A ou B é melhor, pior, mais potente ou menos potente?